Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai cantar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o ambiente. Orai por nós, a bênção do Senhor. Orai por nós, nosso do amor. Seu amor é imortal. Nosso Serane é uma dádiva de luz. Vitalidade sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Ricardo, o Cláudio. Ricardo hoje não veio. É a força do hábito. Vamos ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: posses definitivas. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. São palavras de Jesus que estão em João, no capítulo 10, versículo 10. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós, para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo das forças exteriores, jamais encontramos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação da existência na Terra é um processo de transformação permanente. É indispensável construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus da sua presença sublime, não para que possuamos facilidades, mas para sermos possuidores das riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas.
sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Bom, meus irmãos, o título é Posses Definitivas, né? E a gente sempre recebe essa mensagem. Talvez o primeiro a precisar dela talvez seja eu, né? Sempre a gente tem esse aviso. É importante a gente ter as coisas materiais. É lógico que é importante, mas elas não são as coisas mais importantes. Não pode ser o nosso objetivo de vida a conquista material, porque isso é daqui. Isso a gente não leva. Por isso é que brinca, o caixão não tem gaveta. Por que o caixão não tem gaveta? Porque eu não vou levar nada. Vai só o corpo, que também não vai servir mais para nada, vai só servir de adubo, né? A renovação da natureza. Então, meus irmãos, que a gente possa desfrutar, sim, dos prazeres, que eles são importantes para a nossa vida, mas que a gente esteja sempre atento a construir para a nossa vida aquelas coisas que a gente vai levar conosco. E o que nós vamos levar? As boas ações, os bons sentimentos, a gratidão daqueles que a gente teve a oportunidade de ajudar. Essa vibração que vai nos ajudar quando a gente chegar na pátria espiritual, né, são aqueles que nós tivemos a oportunidade de fazer o bem, que vão estar vibrando, orando a Deus por nós, nesse momento de transição de volta à pátria espiritual. Então, que a gente possa ter sempre atento, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Então, que a gente construa e se preocupe em construir as boas obras para que a gente possa resgatar quando retornar à pátria espiritual. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia de oportunidade. E a gente sabe que muitos de nós teve um dia com dor, com tristeza, com problemas sérios, com dificuldades, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos sustentou e nos permitiu que chegasse aqui na casa de Deus, que essas portas estivessem abertas para nos receber e nos acolher. Então, obrigado, Pai, pelo dia, obrigado, Pai, por essas portas abertas, por esse hospital de almas e por essa escola também, onde nós recebemos a orientação, o ensinamento e o tratamento, porque somos muito mais enfermos da alma do que do corpo. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Obrigado, Padre Germano, pelos cuidados, pela condução dessa casa com tanto amor. Obrigado à espiritualidade amiga, esses companheiros tão dedicados, mensageiros de Deus, que nós ainda não temos a felicidade de enxergar com os olhos da alma, mas temos a certeza de que eles estão sempre do nosso lado. Obrigado, meus irmãos, e que esses irmãos da espiritualidade possam, nesse momento de estudo, envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Santana, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer, que vai nos esclarecer, e vamos sair daqui melhores do que chegamos. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. O nosso irmão Santana, fique à vontade, a casa é sua. Quer que ligue o ventilador? Tá bom assim. Tá ótimo. Tá bom? Pegar até aqui. Hoje nós temos tecnologia de sobra. Pois é, com a mudança de tempo, eu fiquei meio afônico, aí eu falei, não, eu vou levar para me ajudar, porque eu me ouvindo bem, eu consigo cantar baixinho e a voz sai. Quer que eu tire a cadeira? Eu cantei, eu coloco aqui no lugar. Eu cantei durante muito tempo na noite, então eu já conheço os caminhos
desse problema de voz. Meu nome é Santana Marran, eu sou do Grupo Espírita Irmã Angélica, lá em Padre Miguel, e eu via esses palestrantes falando, eu ficava doido para falar. Então, de lá, o pessoal está mandando um abraço enorme para vocês, assim, da nossa Irmã Angélica e do nosso benfeitor também, o Frei Fabiano de Cristo. Né? É incrível, a gente não pega baixo não, né? Ninguém pega lá por baixo. Frei Fabiano, Padre Germano, é só a galera top. Que bom. E aí vamos trabalhando. Eu já vim aqui algumas vezes e hoje, tempo de florescer. É incrível porque as palavras, né? Quando eu ouço assim, é tempo de florescer, mas florescer como? Né? Nós somos flores plantadas no jardim, ou nós somos ervas daninhas, né? Eu me lembro que quando eu levei a minha esposa, nós fomos de carro até a Bahia, eu sou baiano, nem dá para perceber, gente. Então, nós fomos de carro, e quando chegamos lá, nós fomos com um trailer, né? Puxando um trailer, com um jipe puxando um trailer. Quando chegamos lá, e todo mundo fala que baiano é preguiçoso, né? O pessoal fala, né? Quando nós chegamos lá, o rapaz que cuidava do campo, ele estava tirando ervas, uma por uma com a mão. Ela falou, mas isso é trabalhoso demais. Vocês dizem que o baiano é preguiçoso. Você sabe por que ele tira uma por uma com a mão? Para tirar pela raiz e ela não nascer de novo. Porque quando você pega com a enxada e bate assim, ela já ainda está ali, ela vai crescendo sempre. Então, fica essa lição. Nós não somos, eu sou, os baianos, meus amigos lá da Bahia, todo trabalho é só eu que quero ficar ali naquela redinha, tomando água de coco. Então, esse tempo de florescer é para nós, no tempo que estamos, no local onde estamos, na nossa casa, no nosso lar, na escola, e num lugar que ninguém fica com problemas, que é no trânsito. O trânsito é maravilhoso, não é? É o lugar onde a gente menos se estressa. Florescer ali, que é aquele momento de, né, exalar aroma de flores na hora que alguém dá uma fechada, na hora que alguém faz essas coisas que a gente faz. E geralmente a gente fala assim, é mulher, e não é. Elas dirigem melhor do que eu, pelo menos. Todas elas dirigem melhor do que eu. Todas. Até minha esposa que não tem carteira. Porque ela fala que o Renault e o Ricardo sabem disso. Eu ando no máximo 60, 70, porque depois de muito tempo eu consegui ouvir a canção chamada, aquela que diz assim, ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Essa daí. Então, eu comecei a me acalmar, a fazer esse exercício. Porque não é aqui na Casa Espírita. Não é sobre isso aqui. Aqui, todos nós somos gêmeos. Né? Somos melhores. O Espírito vem cheio de... Meu irmãozinho, meu querido, tal, aquela coisa. É lá fora. E aqui ainda tem esse agravante, né? Sair daqui, você já cai ali nas casas, onde eu toquei durante um bom tempo. Então, é lá. É lá que nós temos que florescer. Andar devagar, pensar 2 vezes, 10 vezes, 500 vezes. Quanto é que dá? Eu não sou bom de matemática. 70 vezes 7, não é isso? 490. Então, 490, não é isso? É um lance desse. É isso. Né? É isso aí. É pensar, 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 pensar. Não conseguimos ainda fazer o que Jesus fazia. Mas podemos nos espelhar no Divaldo, no Chico Xavier, que já estão distante a beça. Mas estão mais terra a terra, como diz minha sogra, que é de Umbanda, ela fala, tão terra a terra. Então, estão mais terra a terra, estão mais próximos dessas pessoas. Então, vamos florescer. Eu trouxe, esse estudo que eu trouxe é de um... Eu adoro esse palestrante espírita, esse escritor, o Richard Simonetti. O Richard, ele é muito nós, né? Fala do nosso... Se ele tivesse encarnado na época de Jesus, com certeza ele seria o Pedro. Ele contesta, ele vai lá e fala e tal, e o Pedro era assim, ele perguntava. Né? Ele era um cara que perguntava. Então, a primeira... Aqui. Do livro Uma Receita de Vida, né, dele, do Richard. Aí ele diz assim, emitimos energias com o exercício do pensamento. Daí a necessidade de disciplinar nossa mente para que vivamos bem. Se vocês já leram um livro chamado, do Frederico Figner, o livro chamado Voltaire, Irmão Jacó, né?
Então, tem uma hora que ele está na parte espiritual, ele fez a passagem, a filha dele vem recebê-lo, que ela já é um espírito desencarnado, e o doutor Bezerra de Menezes veio pegar uma turma, lá estava também o irmão Jacó, que é o Frederico Filho, para levar para a pátria. Enquanto estava ali naquele, ele leva para a beira do mar a importância da natureza, para refazimento. Enquanto estão ali esperando, a filha, tem uma hora que ele está, o Frederico Filho está lá, né? E aí a filha, e falando para a filha, perguntando, ansioso, perguntando tudo, né? E a filha, pai, silêncio. Aí ele parou de falar, mas continuou pensando. Viu uma senhorinha assim, né? E cheio de crianças ao redor, assim, anjos. Ele falou, meu Deus, deve ser Nossa Senhora. Simplesmente era só uma professora. E as crianças que ela ajudou. Olha só que incrível, né? Ele achando que era nada. E era uma professora, né? Que estava ali vindo. Mas ela ajudou tanta gente que era amada por todas essas crianças. E aí, ela fala, pai, silêncio. Mas eu parei de falar. Silêncio de pensamento. Porque aqui nós temos o véu que não deixa as pessoas saberem o que nós estamos pensando. Mas lá não tem. Então nós temos que domar os nossos pensamentos aqui. Porque lá nós somos abertos. Né? A pessoa olha e sabe. Os espíritos superiores sabem tudo de nós. E aí, aqui, ó, daí a necessidade de disciplinar nossa mente para que vivamos bem. Já que o Chico Xavier, uma vez, ele é contado isso na literatura espírita, ele estava atendendo o pessoal e o Dr. Bezerra de Menezes falou que tinha uma senhora, né, que estava passando mal, muito mal, uma dor de cabeça que não parava nunca. Aí o Dr. Bezerra de Menezes, quando ela chegou para ser atendida, ela explicou para ele o que aconteceu. Ela teve uma briga com o esposo dele, na hora que ela brigou com o esposo, ele desejou dar um tiro na cabeça dela. Só pensou. Essa projétil mental, essa bala, se alojou no cérebro dela, mentalmente. E ela estava com uma dor de cabeça que não sabia de onde veio. Cuidado com os nossos pensamentos. Nós emitimos isso. Ah, mas eu não fiz, eu só pensei assim. Tudo começa onde? No pensamento. Aí segue aí. Essa entrevista para o Clube do Livro, Richard Simonetti respondeu assim. O Clube do Livro respondeu, perguntou. Você poderia dar um exemplo? Passou ou não? Passou. Deixa eu mais uma vez. Você poderia dar, deixa eu passar aqui para a pergunta, depois a gente vai antes. Você poderia dar um exemplo dessa emissão de energia como exercício do pensamento? Aí ele falou isso aqui. O filho de um amigo fez um concurso de oficiais da Marinha na AMAN, que é aqui no Rio, né, no estado do Rio. Academia das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro. Na cerimônia de formatura, o oficial recebeu uma espada, dentro da tradição da Marinha. O pai pretendia colocar numa das paredes da sala. De visita à sua casa, e punha-se a imaginar como ficaria. Ele ficava na sala de visitas lá da sua casa. E ele ficava imaginando. Certo dia, um médium vidente visitou e, olhando pela parede, comentou: que bela espada você tem aí na parede. Plasmou-la. O médium viu. Porque ele, de tanto pensar, está lá. O médium estava vendo uma imagem formada pelas vibrações mentais do pai. Olha que incrível. Então, cuidado com o que pensamos. Muito cuidado. É onde tudo começa. Eu não lembro o nome de livros, eu vou lendo e vou pegando as informações e vão ficando em minha mente. Tem um dos livros que diz assim que as maiores torpezas que são cometidas aqui na Terra, elas começam em reuniões, na hora que a gente vai dormir, o nosso pensamento nos leva para onde a gente está pensando. Vamos para lá. E lá a gente planeja tudo. Meticulosamente. Então, cuidado com o pensamento. Aí eu trouxe uma canção que é... Já passou ou não? Já. Não. Ah, sim. Para mim que não passou aqui. Essa canção é de lá da nossa casa e é do Edson Franklin da Rosane, né? O pessoal do lado do GEA. Quando eu cheguei, eu me apaixonei por essa canção. Aí diz assim, ó. Me perdoa, Senhor, pelo que dissemos, pelo que
pensamos. As dores de hoje são as sementes que ontem plantamos. Mas no seu evangelho que hoje nos guia, mostrará a cura do seu poder procura. A tua doutrina transforma e ensina, nos faz seguir adiante, adiante. Sinto no peito a presença divina, a caridade é um trabalho incessante. O perdão é a força do forte, é o virtude saber esperar. Todo orgulho é um precipício, vai ser difícil, mas vamos lutar. Somos fortes com a tua luz. Juntos com Jesus, somos fortes com a tua luz. Todos juntos com Jesus. Ali em cima fala assim, ó, nos perdoe, Senhor, pelo que dissemos, pelo que pensamos. Porque às vezes a gente não diz, mas pensa. E acha que não está fazendo mal. Sabe aquele bandido que é pego não sei aonde, a gente pensa assim, ele deveria ser suicidado, Então nós colaboramos com essa camada pardacenta que tem em volta da Terra por causa dos nossos pensamentos ruins. Nós colaboramos quando pensamos isso. Fazemos parte da massa. Ah, mas ele é um criminoso. O Chico Xavier falava que o criminoso que está lá na cadeia é um de nós que foi pego. Imagine, ele falava isso. Imagine nós. A gente, sabe aquele... Atira a primeira pedra. Vamos que vamos. Deixa eu passar aqui. Eu falo muito e acabo cantando um pouco. Entrevista, né? Isso quer dizer, o filho do livro isso quer dizer que vivemos rodeados de formas, pensamentos, nossos e dos que nos cercam a ele, né? Exatamente. Sempre guardando correspondência com a natureza de nossos sentimentos. Ou seja, dize-me com quem andas e te direi quem és. É isso? Jesus andava com um monte de gente que não era nada. E ele era o máximo. Dize-me o que pensas, aí eu te direi quem é. Não é? Então, há pessoas que emitem luzes. E tem pessoas que a gente, meu Deus, dá até dor de cabeça. Dá até dor de cabeça. Aquela hiena, ó dia, ó Deus, ó azar, ó não sei o quê. Né? É isso. Pensamentos. Tudo começa no pensamento. Segue o barco, como diz aquele da rádio, eu esqueci o nome dele, que morreu, ele falava, toca o barco. Aí segue aqui, ó. Isso em relação a todas as situações, a revista pergunta. Não trocou aqui. Não passou? Agora foi. Sim, durante todo o tempo, eu vou ler por aqui, porque aí eu leio junto com vocês. Durante todo o tempo, como exemplo, comento nossa postura mental em 4 situações. Na hora, né, na vida, na morte, na enfermidade e no futuro. Em 2 visões, a iluminada e a escura. Porque nós temos, né, essas visões. Tem uma pessoa que vê a vida como é a coisa mais fantástica, tem outros que ficam naquele jeito. Então, 2 visões, uma iluminada e outra escura. Na visão sobre a vida, por exemplo, falo de uma senhora com visão pessimista. Tem essas pessoas pessimistas, né?
considera a vida um vale de lágrimas e sentia-se mal amada. Quando morreu, ficou mal no mundo espiritual, conservando sua visão negativa. Antigamente, sempre que falava era, alguém morreu, era um anjo. Não, se não era legal aqui, vai continuar não sendo legal lá. Não é diferente, não é outra pessoa. Não é legal aqui, lá da mesma forma. Ninguém muda num passe de mágica. Aí, na visão positiva, a experiência de um senhor idoso sempre feliz, porque se ligava ao aspecto positivo da vida. É maravilhoso estar perto de pessoas. Eu tenho um amigo chamado João Maceió, 90 e muitos anos, e é uma felicidade. Na pandemia, eu com medo, mas muito medo de pegar Covid. Não saía na porta de casa. E ele recebendo as pessoas na casa dele para atender. Eu peguei Covid, ele não, eu peguei dentro de casa. Positividade. Uma vida produtiva. O Divaldo não morre, você sabe por quê? Porque ele tem palestra marcada até 2030. Então ele está trabalhando, eu estou deixando ele. Vai por aí, cara. Está trabalhando, fazendo bem. Aí, ó, considerava que a felicidade não é uma estação na vida, mas uma maneira de viajar. Olha só. É poético isso. A felicidade está ali. Não. É como você viaja para chegar até ali. Sabe a festa? Todo mundo sabe qual é o melhor da festa. Quem prepara a festa sabe o que é o melhor da festa. Não é o preparativo? Aquela acorda, aí começa a fazer as coisas, arruma. Sábado vai ter uma festa na nossa casa espírita. Então, sexta-feira de noite a gente já vai começar. Essa caminhada é que é o máximo. Aí, uma maneira de viajar nem está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, mas ao desejo de entender o que a vida espera de nós. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, lembra dessa frase do americano lá? Mas sim o que você pode fazer pelo seu país. O que você pode fazer pelo cristianismo para ajudar. Jesus já fez a parte dele. A obra de Jesus, mais a tarefa de quem? Nossa, Carlinhos Conceição é feliz, essa canção dele é lindíssima. Aí tem uma canção que eu gosto muito, que é de uma pessoa que ela parou um pouco de gravar, mas tudo que ela fez ficou muito. Ficou assim, eu costumo dizer que eu acho que é a melhor intérprete, assim, porque ela é boa. A diferença é essa pessoa, ela é demais. Eu gosto muito. Vou cantar aqui, que aí vocês vão entender. Não trocou. Não foi. Não, tu não apertou. Agora. Marielza Tiscati. Toquei muito tempo com o irmão dela. É tão bom olhar o céu, ver uma imensidão e pensando além, saber que a vida é muito que sei que mais herdeiro que tu és do infinito azul, para sempre aprender a nascer. Liberta o coração e tua nutridão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tanto choro sem saber que a vida não tem fim. Não é bom saber disso? Tem gente que não sabe. Abre os braços, forte a voz, reconheci, porém mais amor, de amor. E o amor será maior, a esperança e até uma caminho escuro.
Liberta o coração, liberta o ser humano, e a terra será lindo, lar humano. Vamos viver com alegria o mundo aqui. Vais viver com alegria o mundo aqui. Olha que poesia. Está vendo que tem uma parte que ela diz assim, ó, herdeiro que tu és do infinito azul. A Sueli Caldas, eu não sabia, eu comecei a entender isso em uma palestra que eu vi da Sueli, que ela falava, nós não somos eternos. Aí eu fiquei, meu Deus, mas nós somos eternos. Ela falou, eterno só Deus, que sempre existiu. Houve no tempo em que nós não existimos. E Ele nos criou. A partir do momento em que saímos da mão do Criador, somos imortais. Então nós somos imortais. Eterno, só Ele, que sempre existiu. O eterno não deixou de existir nunca. E houve um tempo que nós não estávamos. Saímos da mão do Criador, imortalidade. É um presente que nós temos. Para sempre. E aí ela vem dizendo tudo isso. Ó. Quando ela fala aqui, ó, com fé em Deus e as mãos na terra, ou seja, tenha fé em Deus, mas vamos trabalhar. Vamos colocar a mão na charrua. Porque muitos de nós ficam pedindo e esperando que aconteça. E não é assim. Oração. Ora e age. Ora, ação. Não tem como acontecer. Tem uma música que estava numa novela, eu não vou cantar agora, mas tinha uma novela que tinha essa música que dizia assim, vai, amigo, não há perigo que te possa alcançar. Não te iludas, que nada muda se você não mudar. Nada muda se nós não mudarmos. Somos nós. E aí segue. Diz assim. Muda lá. Eu vou mudar aqui. É que eu mudo aqui para mim, para ver onde é que eu estou. E a visão da morte? O repórter no aspecto negativo, falo de uma paciente terminal que sofreu uma AVC, acidente vascular cerebral. Os médicos recomendaram que fosse levada para casa a fim de contar com os carinhos dos seus, já que era um caso perdido. Entretanto, o prognóstico não se confirmou. Ele resistia bravamente à morte, apavorado com a ideia de morrer. Porque não sabia que existe uma vida ali e a gente fica com medo. Uma amiga minha diz assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Que eu vou chegar lá e vou ver o tanto de coisa que eu prometi fazer e não fiz. Aí segue lá. Entretanto, o prognóstico não se confirmou, ele resistia bravamente. O corpo era uma casa em ruínas, mas ele apegava-se por temer a morte. Prolongou a agonia. No aspecto positivo, falo sobre Benjamin Franklin, grande estadista americano que considerava a morte apenas uma vírgula na enciclopédia da eternidade. Uma vírgula. Sabe uma curva? Aquele que parte, minha mãe, ela só entrou numa curva ali da estrada. Daqui a pouco eu entro também e encontro. É isso. E nós vamos nos reencontrando nos caminhos da vida. Segue aqui. A outra abordagem seria sobre a eternidade. Sim, sempre no aspecto positivo e o negativo. Prescreve a importante observação de André Luiz, dizendo que estamos bem se o nosso sofrimento não gerar sofrimento maior para aqueles que nos rodeiam. Porque tem gente que parece que faz questão de que todo mundo fique mal com ele. Eu não estou bem, mas todo mundo vai ficar também ruim. Há pacientes que literalmente torturam as famílias. Nós, os familiares, né, sempre tensos, nervosos, irritados, tornam intolerável o presente e complicam o futuro. É terrível. E temos que ter paciência. Somos nós, é sobre nós. O que é que eu vou fazer? Vou ter que ser paciente. O BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Não é esse o BIP?
que eles nos ensinaram. Aí vamos ver aqui. Aí tem mais uma canção que fala sobre isso. Pensamento positivo. Mas é mesmo. Vamos lá, esse pensamento positivo diz assim, ó. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Se dessa cadeira, uma fé verdadeira, e eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se no alto astral. Pensamento positivo, verbo curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga eu hei de vencer. E para a sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e é tudo que é nosso irmão. Não é doença torcida, sublime e feliz como que livrará a alegria e contida, pois todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você, pois todo o universo se unirá a você. É isso que aquele rapaz, aquele senhor estava fazendo? Não é. Nós temos que ter pensamento positivo. Como é que eu quero ser curado se eu fico pensando em me dar mal? A gente tem que ir para a mesa de cirurgia pensando assim, olha, eu vou sobreviver. Uma vez eu estava vendo um desses, a minha esposa gosta, eu acabei me viciando também. Poxa, ele faz operações, lembra? Operações de plásticas. Na realidade, eles consertam aquilo que deu errado. E o anestesista dele falou uma coisa que eu achei o máximo que eu fiz quando eu fui fazer uma cirurgia. Ele falou para a menina assim, pense em uma coisa feliz, porque quando você voltar, você vai estar pensando nisso. E aí ela tomou a anestesia, apagou, quando volta, você volta com aquilo. No dia que eu fui fazer a operação, era uma quinta-feira, e aí era o dia do nosso culto do Evangelho. Fizemos no quarto do hospital, eles me deram o Boa Noite Cinderela do médico. Me deram e começamos a fazer o culto do Evangelho, que era o dia do meu culto. Quando eu estou fazendo o culto do Evangelho, eu falei assim, Débora, continua. Ela falou, continua o quê, Santana? Eu falei, a gente estava fazendo aqui, continua ela. Santana, você já foi para lá, já foi operado e voltou. Viu a importância? Eu estava conversando com Jesus, pensando em coisas boas, e voltei com Jesus, pensando em coisas boas. Não sejamos pessimistas. Não sejamos. E o que é a morte? Ele falou ali, é o quê? Uma vírgula na eternidade. Se eu acordar do lado de lá, tem minha mãe e tem tanta gente. Tem tanta gente que eu quero abraçar. Tanta gente, então vamos seguir com Jesus, sempre. Vamos seguir aqui. Senão, peraí, o que está faltando aqui? Aí segue aqui, ó. Ele diz assim, o jeito é sofrer calado. Né? Sofrer calado, a gente tem que ficar... É triste isso, né? Aí, sem reclamar, pior que a resposta é triste, né? Sem reclamar, calado e sem reclamar. Dando exemplo de humildade e submissão à vontade de Deus. Cito como exemplo a figura notável de Jerônimo Mendonça, você sabe quem é, né? Um gigante deitado. Né? Lá o Tarzan, ele se achava o Tarzan. O gigante aí. Era um homem lindo, todo fortão, e alguém no centro espírita virou, Tarzan, quem é o Tarzan? Vai acontecer um probleminha aí. Ele ficou totalmente parado. E levou a vida, rapaz,
Vocês pensam que ele parou? Foi ali que começou a vida dele. Ajudou muita gente. Ficava com o telefone ajudando as pessoas a não se matarem. As pessoas ligavam para ele, né? Tirando esses pensamentos ruins das pessoas. E ele parado totalmente imóvel. Um dia, ele foi pedir dinheiro ao Roberto Carlos. Aí foi um show do Roberto Carlos, um canecão. Eu estou falando, e está escrito isso. E é verdade. Um canecão. Aí acabou. Como é que levava um homem desse? Ele só vivia deitado. Levaram uma cama. Ele foi na cama. As pessoas seguraram a cama dele, botaram lá no meio, né? Porque tem esse meio aí. Ele ficou ali, assistindo o show. Aí o Roberto acabou. O Roberto doou um dinheiro e tal, para que ele estava precisando e tal. Aí ele brincou com o Roberto e falou assim: Roberto, você foi aplaudido de pé, mas só eu saio carregado pelo público. É levar a vida, a leveza da vida. O que é que eu tenho? É isso que eu tenho, é assim que eu vou viver. Não desistiu de viver e nem perdeu o mundo. Ele era daquele jeito, ele estava daquele jeito. Eu aqui não sou óculos. Lá eu posso não precisar. Isso é um corpo de carne, uma roupa que fica rota, esfarrapada. Mas a essência, né, é brilho, é luz. Aí segue. Cadê? No obstante, jamais se entregou, comportando-se de forma otimista e exemplar. Tem muitas histórias dele, tem uma visita dele que ele fez a Chico Xavier. Se eu for contar aqui, a gente vai ficar a noite toda. É lindo a história desse Jerônimo Mendonça. Procure na internet, vocês vão ver. É muito bonito. Aí, ó. A última abordagem seria sobre o futuro. Aí o Richard Simonetti fala: sim, na visão pessimista, o indivíduo que vê tudo errado, tudo negro à sua frente, influenciando mal os próprios familiares. Tem aquelas pessoas que, meu Deus, você não aguenta, a pessoa fala tanto que vai dar errado, que acaba contaminando todo mundo. Principalmente quando é um pai ou uma mãe, porque são os a serem seguidos. Estão ali como um exemplo. Então a criança, né, vai vendo aquilo e vai ficando daquele jeito. Na visão otimista, cita o homem apavorado com a ideia de uma guerra atômica que acabaria com a vida na Terra. Expôs seus temores a Chico Xavier, que ele disse: não se preocupe, meu amigo. Se os homens destruírem nosso planeta, Deus arranja outro lugar para morar. Simples assim. Sem mais delongas. O planeta vai acabar. Minha sogra outro dia falou: disseram que o planeta só tem no seu tempo aí e tal. E aí? Eu sou imortal. O que vai explodir? O planeta, meu corpo físico, que é daqui mesmo. Por isso que ele diz: do pó, nasceis, do pó voltarás. Porque a gente vai ficar. Esse corpo a gente não leva, gente. Não leva. Nada. Nadica. Minha mulher, meu filho, meu dinheiro, meu carro. Não vai. Mas não vai. Hoje eu estava ouvindo isso e é engraçado mesmo. Cachorro não tem caveira. Não tem. Teve um louco aí que enterrou um carro. Né? Quem vai contar para ele? Eu conto ou vocês contam? Algum médium aí para contar? É terrível. As pessoas que são de mediúnica aqui, da parte de desobsessão, ouvem os relatos dos espíritos. Meu Deus, eu não sabia que era assim. Eu estou morto. Não, você está vivo, meu irmão. E você, para conseguir colocar na cabeça da pessoa que ele está vivo, você está vivo. Mas que corpo é esse? Não é o meu. Porque você não é um corpo. Você não é um corpo, matéria. Você é um espírito. Então vamos nos conscientizar. Tem um amigo, não sei se ele já veio fazer palestra aqui, que é o Alfredo Luiz. Ele é militar. Ele, cara, uma pessoa maravilhosa. Ele faz na Rádio Rio de Janeiro, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele fala assim que ele combinou com a esposa dele. Ele combinou assim: minha mulher, faz isso. Quando eu morrer, que eu sou muito apegado, você troca os móveis da sala de lugar, que eu vou chegar. E quando eu ver que os móveis estão trocados, eu vou perceber. Não estou mais aqui. Eu não vou perturbar.
foi embora. Então é um código que ele criou com ela. O pior é se ela resolver trocar antes, que mulher tem essa mania, né? Toda hora. Ele chegar do trabalho. Já era, aí já sabe que foi. Antes de. Se ela quiser pegar uma peça nele, vai acabar fazendo isso. Mas entende? Nós não estamos presos a esse corpo. Presos mesmo. Somos prisioneiros enquanto estamos aqui, mas depois liberta. A morte vai me prender? Não, a morte vai me libertar. Mas quando Deus quiser. É por isso que muitas vezes a gente fala, poxa, a bala passou de raspão. Aquele ser tão legal ali morreu. 12 balas entraram no outro e não matou. Porque quem precisava ser liberto? Deus sabe. A gente não entende. É difícil de entender. A gente fica aqui. Às vezes fica, não, deixa, fica aquele senhor que estava querendo ficar de qualquer maneira, por medo da morte. E aí, às vezes, os parentes ficam, não morre, não morre, não morre. Aí tem aquela hora que ele parece que vai ficar tudo bem, todo mundo vai descansar, e os espíritos conseguem tirar lá. Eu fico com muito medo, por isso que a gente fica usando um monte de meia. O espírita sabe por que fica usando um monte de meia. Que a hora do desligamento começa por onde? Aí começa a esfriar o pé, opa, tira a mão daí, que tá começando a esfriar, bota umas meias, um aquecedor. Não, a gente tem medo. Agora, só para contar assim, nós estávamos, toda segunda-feira a gente tem no nosso grupo espírita, durante o mês do nosso aniversário, toda segunda tem uma palestra especial, igual, mas só que a gente fala que é especial porque tem bolo depois. Sabe por que tem bolo? Porque a espírita tem medo de morrer de fome. Aí a gente está correndo para comer bolo. É isso aí. Então, nós vamos prestando atenção nessas coisas. Eu já fico assim, ó. Tem um amigo nosso, você também, se não chamaram, chame. Paulo Goulart. Não é um espírito, não. É um palestrante lá de Bauru. Paulo Goulart. É maravilhoso. Ele vai em tudo quanto é lugar. E eu já sei por quê. Eu falei, eu vou seguir seus passos. Você sabe por quê? Porque no dia que ele fizer a passagem, em qualquer centro espírita do Rio de Janeiro que ele for, o pessoal vai saber. E é Paulo Goulart, é aquele lá de Bangu, peraí. Entendeu? Então ele já está fazendo, né, a média dele com todo mundo, para na hora que vir, opa, vamos deixar que o Paulo é nosso querido. Eu estou percebendo a esperteza dele. Aí seguindo, vamos ver aqui o que tem. Tem uma música de um amigo nosso, que é de lá de Niterói, é lá do Remanso Fraterno, que é a casa do José Raul Teixeiras. Esse rapaz, ele já foi ali no... Aquela casa, Luiz Sérgio. Eu fui no domingo lá, que ele estava... Ele é maravilhoso, eu gosto muito das músicas dele. E essa música dele é de uma leveza, assim... Vamos escutar, para vocês ouvirem, para vocês saberem do que eu estou falando. É Corrente do Bem. Buscar a paz, cativar o amigo, oferecer o seu melhor sorriso para quem vem de lá, fazer o bem pela plena consciência de que para tropeçar na vida basta estar de pé, não desanimar. Enfrentar a igualdade por onde passar, deixar a fraternidade em alma e alma, incentivar a alegria, poesia, ir além, ser a diferença na vida de alguém. Vamos plantar as sementes de um mundo, enviar o caminho
os nossos que vêm. E vou deixar esperança na seca da dor. Seja você mais maior também, nessa corrente do bem. Vamos plantar as sementes de amor menor, fertilizar o terreno, os nossos que vêm. E vou deixar a esperança na seca da dor. Seja você mais também, nessa corrente plantar a paz. E aí diz assim, ó, gotejar esperança. Uma palavra de otimismo, uma palavra do Evangelho, às vezes um sorriso. Às vezes um sorriso goteja esperança na outra pessoa que está no desespero. Um copo d'água. Um copo d'água. Chico Xavier não tinha dinheiro. Não, desculpa. Porque ele deu um papel para a mulher picar e tomar como remédio. E ela se curou. Imagine uma palavra. Aliás, como diz o estudo de hoje, um pensamento. Um pensamento. Porque se eu não posso ajudar fisicamente, financeiramente, eu posso emitir um pensamento para que se restabeleça, para que consiga ter esperança, para que consiga ser forte para aguentar um momento de depressão, um momento com problemas graves. Nós estamos passando por uma... acabou a pandemia que nós conhecemos, mas essa pandemia que está de depressão, de doenças da alma, continua cada vez mais crescente. Pessoas, às vezes, que não sabem, não têm nem discernimento do que está acontecendo no cérebro, nas coisas, né, da mente. Pessoas que não conseguem viver mais se não tiver um smartphone na frente. Já repararam que a gente só anda agora se tiver com o GPS ligado? Antigamente a gente sabia de qual os telefones uns dos outros. Hoje você pergunta e ninguém sabe mais. A facilidade, mas não que o progresso seja ruim, não é. Talvez para que nós nos ocupemos com as coisas espirituais. Não precisamos nos preocupar com telefones, com essas coisas, com números, né? Nos preocupemos com a parte espiritual de cada um. Já viu o horário, tá vendo? Já. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês pela paciência. Eu ia trazer um outro estudo que eu tenho que é sobre aflitos, né? Porque eu fico sempre aflito quando venho fazer. Eu gosto de fazer estudo por isso, porque é bom sentir isso. Você fica, meu Deus, é legal, é ótimo. É uma sensação boa. Então, eu agradeço e peço a Deus que proteja os seus lares, os seus filhos. Uma boa noite. Nós é que agradecemos, meu irmão, mais uma vez a sua presença e para os nossos irmãos que vão ter oportunidade de assistir o nosso estudo. Que Deus conforte os corações, que fortaleça vocês na fé e que tenham muita paz.